Olá, turma, bem-vindos a mais uma videoaula. Turma, nesta videoaula eu vou retomar o assunto que foi abordado na aula anterior, que foi princípio de Pareto. Turma, o princípio de Pareto ele é inspirado na lei de Pareto. A lei de Pareto, turma, foi idealizada por um sociólogo italiano no início do século XX, chamado Vilfredo Pareto. E o que diz, turma, a lei de Pareto? Ela diz que 80% das consequências elas decorrem de 20% das causas. Não entendi, professor. O que isso quer dizer? Bom, turma, quer dizer o seguinte, que 80%, digamos, de uma receita de uma determinada empresa, ela decorre de 20% de determinada causa, ou de 20% das suas vendas. Ou 80% dos problemas que nós observamos em um determinado processo decorre de 20% o quê? De 20% de determinadas causas relacionadas a esse problema. Então, basicamente, é assim que o princípio de Pareto, turma, ele é aplicado. É assim que ele funciona. Ele funciona para analisar as causas responsáveis pela maioria ou maior parte dos problemas que ocorrem em uma determinada empresa. Não só problemas, né, turma? Como eu disse, poderiam ser para avaliar a maior parte da receita de uma determinada empresa, ou para avaliar os produtos mais vendidos, né, de uma determinada empresa. Então, quais são as causas, né, decorrentes dessa maior venda de um determinado produto, ou aumento de custo. Então, o princípio de Pareto, também chamado diagrama 80-20, ou lei de Pareto 80-20, ele é utilizado, turma, para analisar, como eu disse, as causas que são responsáveis pela maioria dos problemas em uma determinada empresa, ou a maioria das consequências, né, em uma determinada empresa. Como eu disse, podem ser problemas, pode ser lucratividade, pode ser competitividade no mercado, mas o importante é que ela é direcionada para isso. Quer dizer, ela não é utilizada para identificar problemas, turma. Ela é utilizada para analisar as causas relacionadas a determinadas consequências, a maior parte das consequências dentro de uma empresa. Bom, dito isto, esse conceito aqui ele vai reafirmar o que eu acabei de falar para vocês. Então, o conceito de diagrama de Pareto, turma, também está relacionado com a lei de Pareto, como eu disse, né? Também é conhecido como princípio 80-20, ou lei 20-80, ou diagrama de Pareto 80-20. Então, de acordo com esta lei, turma, 80% das consequências decorrem de 20% das causas. O diagrama, turma, ele é construído com base em 3 eixos. Primeiro, tem uma descrição dos problemas que vocês vão analisar, quer dizer, que vocês vão tentar definir as causas desses problemas. Depois, o número de ocorrência desses problemas e o percentual acumulado dessas causas dentro do sistema, para que a gente possa construir o gráfico do diagrama de Pareto, que é o que nós veremos a seguir. Bom, mas antes, turma, de eu apresentar para vocês o gráfico, né, do diagrama de Pareto, eu vou aqui mostrar um passo a passo de como esse gráfico ele é construído, de forma mais detalhada. Primeiramente, turma, se define o tópico a ser avaliado. Então, se define exatamente qual a consequência. Pode ser um problema ou não. Em seguida, turma, se seleciona um padrão de comparação, uma unidade de medida. Um exemplo, eu constatei dentro de um processo produtivo que há um consumo, um desperdício muito grande de água. Então, 150 litros de água são desperdiçados em um determinado processo produtivo. Então, qual é a medida de padrão que eu vou utilizar? Litro. Com base nisso, eu vou estipular um lapso temporal, um tempo específico, para eu poder identificar, definir a frequência de ocorrência desse problema, desse desperdício. No caso, eu vou colocar aí 30 dias. Então, um mês. Um mês tem 4 semanas. E eu defini, identifiquei, constatei que esse problema ocorre pelo menos uma vez por semana. Então, significa que há uma ocorrência, uma frequência de ocorrência de 4 vezes. Então, por exemplo, 4 vezes esse problema ocorre dentro do meu processo produtivo. E a partir daí eu quantifico, como eu acabei de falar, 4 vezes. E e com base, a partir dessas informações que foram coletadas, eu vou tabular essas informações
para eu poder o quê? Para eu poder construir meu gráfico. Então, para ilustrar, turma, exatamente isso que eu acabei de apresentar para vocês, vou mostrar aqui esse modelo de diagrama de Pareto em formato Excel, em formato de planilha Excel. Bom, o problema aqui, turma, específico, que eu quero analisar é a diminuição da receita da empresa. Quer dizer, a empresa está perdendo receita. Então, houve uma perda muito grande de receita em determinado período. Dentro de um mês, a empresa perdeu quase 40% da sua receita em comparação ao mês anterior. Isso em termos de lucro, né? Em termos de lucratividade, que é o padrão que eu estou utilizando. E aí, as prováveis causas disso, dessa consequência, turma, é o aumento de custos, que está diminuindo a margem de lucro, a diminuição das vendas também, uma mão de obra não qualificada, que impacta nas vendas, e os produtos que não seguem as especificações da empresa, que também impacta nas vendas. Eu percebi que dentro desses 3 meses, turma, há uma frequência o quê? Em relação ao aumento de custo de 55 vezes, da diminuição das vendas de 45 vezes, da mão de obra não qualificada de 32 vezes, e dos produtos que não seguem essas especificações, isso é uma ocorrência de 30 vezes. Com base, turma, nessas informações, o que eu vou fazer? Eu vou definir, estipular a frequência acumulada dessas ocorrências. Como é que eu faço isso? Então, eu pego um número aqui, repito primeiro esse número, e aí eu vou somar com o número posterior. Então, 55 mais 45, 100. 100 mais 32 mais 100, 132. 30 mais 132, 162. Então, essa é a minha frequência acumulada dessas ocorrências, que dá um total de 162 o quê? Ocorrências. Com base nessa informação, turma, eu vou encontrar o percentual dessas frequências acumuladas. Então, qual o percentual, professor? Bom, como é que eu encontro esse percentual? Eu vou pegar a frequência específica, que eu quero descobrir o percentual, e vou dividir pelo total da frequência acumulada e multiplicar por 100. Então, vejamos. 55 menos 160, 55 dividido por 162 vezes 100 dá 34%. O mesmo princípio aqui toma em relação às outras frequências. Com base nessas informações, eu vou construir meu gráfico. E como é que eu construo esse gráfico? Aqui, ó, vocês estão vendo essa barra? Aqui nas barras está o quê? A frequência das ocorrências. Então, temos 55, 45, 32 e 30. E aqui, turma, nesse outro aqui, nessa linha, né, com esses pontos ligados aos gráficos em barra, nós temos o que? As frequências acumuladas, 34%, 62%, 81% e 100%, que é o total aqui, né? Bom, como eu vou analisar isso aqui? Bom, turma, primeiro eu tenho que, caso não estivesse, eu teria que ordenar do maior para o menor. Caso não estivesse nessa ordem. Como eu farei, professor? Em uma coluna à parte. Mas eu teria que ordenar. Aqui já está ordenado, do maior para o menor. Então, analisando esse gráfico, aumento de custos, diminuição das vendas, mão de obra qualificada, é responsável o quê, turma? É responsável por 80% dessa perda de receita. Então, aqui está. Essas 3 causas específicas, elas são responsáveis por 80% dessa perda de receita. Ok? Professor, mas e produtos que não seguem as especificações da empresa? Isso também não seria um ponto crítico para a empresa perder receita? Sim. Mas segundo essa análise, turma, as 3 causas que estão ocasionando essa maior perda de receita é aumento de custo, diminuição das vendas e mão de obra não qualificada. Então, com base nisso aqui, turma, eu vou direcionar todos os recursos e investimentos necessários para o quê? Para solucionar isso aqui o mais rápido possível, para que aí eu possa Eu possa responder como consequência, né? De forma rápida, responder esse problema da minha perda de receita. Então, eu vou direcionar recursos e investimentos para o quê? Para solucionar isso aqui o mais rápido possível, para em consequência, consequentemente,
resolver o problema da perda de receita. Mas isso aqui então, professor, isso vai ficar o quê? Isso não vai resolver? Vai ficar como tal? Os produtos não vão seguir as especificações? Eles vão fechar os olhos? Não vão dar importância? Obviamente que não, turma. Então, por isso que é importante nós termos em mente o seguinte, que as causas, quer dizer, as causas que são críticas, né, que estão ocasionando a maior parte dos problemas, que tem como consequência a maior parte do problema dentro da empresa, essas merecem uma atenção maior, merecem ser o quê? Priorizadas. Então tem que se priorizar essas causas, isso dentro de um determinado tempo, para que aí se possa o quê? Resolver um problema maior. E aí, posteriormente, ou de forma até paralela, né? Após se resolver isso aqui, se direciona para essa outra causa aqui, que seria os produtos não estão seguindo as especificações. Isso não significa, turma, que essa causa aqui específica, ela vai ficar como está, ela não vai ser resolvida. Significa o quê? Que em um determinado tempo, essas três causas aqui elas serão priorizadas. De forma imediata, elas serão priorizadas para que a empresa o quê? Para que a empresa ela consiga o quê? Aumentar a sua receita. E essa outra causa específica aqui, ela ficará em segundo plano para ser resolvida posteriormente. Pode-se até de forma paliativa tentar apresentar alguma solução para ela, mas a prioridade são essas três causas. Certo, turma? Bom, essa foi uma rápida revisão desse assunto que foi abordado na aula anterior. Espero que vocês tenham gostado. E na nossa próxima aula, turma, eu já vou apresentar um conteúdo novo. Abraços e até a nossa próxima aula.